Glória a Deus, aleluia. Boa noite, Leia. Estamos aí ativos ao vivo, 2h59, início da nossa live. Tenho certeza que será uma bênção em nome de Jesus, como tem sido. Tenho certeza que o Senhor irá manifestar graça e favor sobre nós. Aleluia. Bom dia. Esse horário, como eu falo para os irmãos, é um desafio. O nariz, a rinite ataca, que não é minha, mas eu tenho protestado contra ela em nome de Jesus. Aleluia. Estamos na nossa oitava live, e será uma bênção em nome de Jesus. O Mateus, filho do pastor Leandro, de Paranaguá, acho que é Parnanguara que se chama, e glória a Deus, né? O Mateus está aí, a Neve, ele também está conosco, aleluia, acabou de entrar também na live. Que o Senhor possa manifestar graça em nome de Jesus. Estamos num projeto de jejum e oração, 21 madrugadas, com o tema Eu Protesto, aleluia. E dentro desse tema Eu Protesto, teremos 21 tópicos e nós temos desfrutado. Antes de ontem nós falamos sobre amarmos a nossa vida, um dia antes sobre sermos o nosso maior encorajador, motivador. Ontem nós falamos que nós temos um Pai amoroso, gracioso, que tem prazer em nós, e nesta live nós iremos falar sobre a minha vitória está mais perto do que eu imagino. A minha vitória está mais perto ou está mais próximo do que eu imagino. A minha vitória está mais próxima do que eu imagino. Vou até corrigir aqui para levar para a primeira pessoa. A minha vitória está mais próxima do que eu imagino. Aleluia. Então vamos orar ao Senhor. Aonde você está, peça graça ao Senhor, favor, revelação, como diz Paulo em Efésios, do pleno conhecimento do Cristo vivo que habita em nós. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer, queremos te louvar nessa live, pelo teu amor, pela tua fidelidade, pela sua graça, que a vida do Senhor possa fluir em nós e através de nós, que o rio que vem do trono da graça possa ser abundante nas nossas vidas, que possamos nós desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós e que possamos nós aprender a descansar nas suas promessas, mas também aprender a protestar contra o inferno, contra as ciladas, falácias do diabo, contra as circunstâncias adversas e declarar aquilo que está escrito. Em nome de Jesus, nesses dias nós protestamos contra os vícios, nós protestamos contra toda a obra do inferno, protestamos contra a esterilidade, protestamos contra a enfermidade, protestamos contra toda amarra e prisão do inferno e declaramos que o Senhor nesses dias nos abrirá mais e mais os nossos olhos e os olhos daqueles que nós temos orado e declarado. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos a vitória já nos foi dada por meio de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Então, esse será o tópico da nossa live hoje, com o tema Eu Protesto. O tópico será: a minha vitória está mais próxima do que eu imagino.
A minha vitória está mais próxima do que eu imagino. Amém? Talvez você fale, pastor, como assim? Você está tão próximo assim? Eu quero desfrutar. Isso mesmo, eu também. E sabe onde está a sua, a minha, a nossa vitória? Está nas nossas bocas, estão nas nossas palavras. Fala assim onde você está. A minha vitória está nas minhas palavras ou na minha língua. Amém? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. 2 Coríntios 4, 13. Irmãos, eu não quero aqui nessa live, nenhuma das lives, inventar nada novo, falar nada que seja miraculoso ou que você nunca ouviu. Eu quero nessas lives falar aquilo que você já sabe, mas que talvez ainda não desceu para o seu coração, ou que em algum momento você esqueceu, ou em que algum momento você parou de praticar. O meu desejo aqui é, ao liberar a palavra, testificar no seu coração, no seu espírito, aquilo que o Senhor já falou com você. Porque eu não quero falar nada diferente do que os profetas, os apóstolos, o próprio Senhor Jesus já disseram. Amém? Então, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Amém? Aleluia. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13 diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que também falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Amém? Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Nesses dias eu e você precisamos falar. Você quer que a sua vitória acelere, seja mais rápida? Então fale mais, libere mais palavras. Eu sei que a mentalidade lá fora, no mundo, o sistema do mundo, os valores do mundo, os princípios do mundo são: hoje eu não estou bem, hoje eu quero ficar quieto no meu canto, hoje eu quero ficar calado no meu canto, hoje eu não quero falar com ninguém, hoje eu não quero falar nada. Porque o diabo, ele sabe o poder das nossas palavras e ele faz de tudo para que as pessoas fiquem caladas. Porque quando elas liberam a palavra de Deus, a palavra viva, elas se tornam uma arma muito perigosa para o inferno. Por isso que também não é só falar, é falar a palavra de Deus. Porque tem muitas pessoas que não ficam caladas, falam e falam bastante, mas elas só falam palavras de morte. Que nesses dias eu e você possamos falar muita palavra, muitas palavras, mas palavras de vida. Amém? Deus, ele quer acelerar as coisas na minha vida e na sua vida. Como ele irá acelerar, pastor? Quanto mais eu falar, mais aceleração terá na minha vida. Amém? Então, por exemplo, o meu cônjuge fuma, o meu cônjuge bebe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar xingando ele de vagabundo, de imprestável, de sem vergonha, que nunca muda, que nunca quer nada com a vida. Não, essa não é a forma que Deus nos chamou para fazermos. A maneira que nós devemos fazer é: meu cônjuge foi justificado por Cristo Jesus. Na minha casa, vício nenhum entra. O meu cônjuge tem nojo do cigarro, tem nojo da bebida. O meu cônjuge nasceu com um propósito: servir ao Senhor. Eu não aceito nenhum vício na minha casa. Eu não aceito meu cônjuge fumando, meu cônjuge bebendo. Na minha casa, Cristo governa. Na minha casa, o sangue está sobre nós. Essas são as palavras que constantemente nós precisamos liberar. O meu cônjuge, nós estamos passando dificuldade.
Quais palavras devo liberar, pastor? O meu cônjuge não vale nada, meu cônjuge não cuida de nós, meu cônjuge não serve nem para prover na minha casa. Não. Na minha casa existe abundância, na minha casa existe provisão, na minha casa o Senhor já cuidou, já proveu. Ele é o nosso Jeová Jireh, o Deus da provisão, mas Ele é o nosso Abba Pai que cuida dos seus filhos. Essas são as palavras que nós precisamos constantemente liberar. Nós precisamos conhecer cada vez mais da palavra do Senhor. Como eu mencionei e tenho mencionado nas lives anteriores, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8, diz que nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. O que é a verdade? A verdade é Cristo, Cristo que cura, Cristo que limpa, Cristo que sara, Cristo que liberta. E quanto mais nós conhecemos de Cristo, mais nós desfrutamos não só da vitória adquirida na cruz, mas do poder da ressurreição. Alguém ontem falou assim: pastor, eu preciso de libertação, será que eu tenho que procurar uma pessoa mais madura, mais entendida? Eu falei: olha, é bênção você procurar alguém, porque o apóstolo João fala: confessar os vossos pecados e Ele é fiel e justo para perdoar e purificar. 1 João fala isso. Mas a Bíblia fala em Tiago: confessar os vossos pecados uns aos outros para ser curado. Então é bênção. Mas eu falei para essa pessoa, eu falei assim: se Cristo Jesus e o Espírito Santo não te derem revelação de que você já recebeu essa libertação, se o Espírito Santo não tiver esse poder, não será uma pessoa mais madura e mais experiente. E aqui eu não estou fazendo apologia em viver sozinho, em vencer as circunstâncias sozinho. Não, o que eu estou dizendo é que muitas vezes nós queremos jogar o peso para pessoas, nós queremos que pessoas nos libertem, que pessoas nos curem, que pessoas nos fortaleçam. Não são pessoas, é o poder da ressurreição de Cristo, é o poder do Espírito Santo. Paulo menciona lá em Romanos que nós já fomos mortos para o pecado. Romanos capítulo 6 diz isso. Então, nós só precisamos crer nessa verdade e viver como tal. E nesses dias, que eu e você possamos protestar contra todas as obras do inferno. Quanto maior for a nossa luta, maior será a nossa vitória, e certamente nós não vamos perder. Quando dá certo, nós estamos ganhando. Quando dá errado, nós também iremos ganhar, porque tudo irá cooperar para o nosso bem. E eu falei para essa pessoa, o que você precisa é de revelação do pleno conhecimento de Cristo dentro de você, do Espírito, pelo Espírito Santo que habita em você. E você precisa crer que o Espírito Santo que habita em você é mais poderoso do que qualquer vício, é mais poderoso do que qualquer tentação, do que qualquer artimanha do inferno, do que qualquer seta. A palavra do Senhor diz que na nossa mente o diabo coloca sofismas, mentiras, mas é na nossa mente que nós precisamos entender que nós temos armas poderosas em Deus para vencer toda obra, toda cilada do inferno. Amém? Lá em 2 Coríntios nós acabamos de ler que a fé, ela é um espírito. E esse espírito, ele se move em nosso favor à medida que nós liberamos a palavra. Por isso que Jesus, em João capítulo 6, versículo 63, vamos abrir lá, João capítulo 6, versículo 63. Hoje eu estou com a Bíblia de papel. Aleluia. João 6, 63. Diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Parte B.
As palavras que eu vos falo são espírito e também são vida. Veja, Jesus libera o espírito e a vida. João 6,63. E Paulo fala em 2 Coríntios 4,13 que a fé é um espírito. E quando nós falamos, quando nós liberamos a palavra, esse espírito se manifesta e se move. O próprio Espírito de Deus se manifesta em nosso favor. Tudo que Deus faz é através da palavra e do Espírito. Lá em Gênesis, capítulo 1, você vai ver que a Bíblia diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Veja, e disse. Então Deus disse, Deus liberou a palavra. E quando Deus liberou a palavra, o Espírito agiu. E nós precisamos liberar a palavra. Nós não podemos ficar esperando as coisas acontecerem do acaso. Isso é a mesma coisa que crer na teoria do Big Bang. Então não tinha nada, de repente, com uma explosão, tudo se fez. Não. Tudo foi criado por meio da palavra. Hebreus capítulo 1 vai nos falar que sem a palavra nada do que existe existiria. Então, se o mundo, o universo, foi criado por meio da palavra, as coisas nas nossas vidas irão acontecer por meio da palavra. A palavra qual? A palavra de Deus. Eu e você, nós precisamos liberar a palavra de Deus. Salmos diz que os altos céus pertencem a Deus, mas a terra o Senhor confiou aos homens. Então, somos nós que liberamos. Por isso que Deus nos fez reis e sacerdotes. O rei, ele não faz, o rei, ele fala. Ele fala e os seus servos e conservos fazem. Nós também, nós temos anjos que trabalham em nosso favor. Quando nós liberamos a palavra, os anjos fazem por nós, o Espírito se move por nós. Nós só precisamos liberar a palavra, liberar a palavra. Por isso que eu e você, nós precisamos conhecer mais e mais das Escrituras. Oséias, abra sua Bíblia lá em Oséias. Oséias, Antigo Testamento, amém? Oséias existe, aleluia. Oséias. Oséias é um livro antes de Joel, lá do Antigo Testamento, amém? Oséias capítulo 4, versículo 6, amém? Estou com a caneta aqui, estou rabiscando a minha Bíblia mais um pouco, amém? Aleluia. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Em algumas versões diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhes tem faltado conhecimento. Meu Deus. Destruído pelo quê? Destruído pelo desânimo, destruído pela depressão, destruído pelo cansaço, pela alma cansada, destruído pela adversidade, destruído pela própria passividade. O povo do Senhor tem sido destruído. Mas eu e você, nós vamos conhecer mais e mais da palavra, para que quando o diabo agir contra nós, nós possamos protestar. Olha o que diz Oséias mais uma vez, em Oséias capítulo 6, versículo 3. Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia que rega a terra.
Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias capítulo 6, versículo 3. Nesses dias, eu e você precisamos conhecer mais ao Senhor. Você quer conhecer Deus? Conheça mais de Jesus. Quer conhecer mais de Jesus? Por meio das Escrituras. E que nós nesses dias possamos conhecer mais e mais do caminho, da verdade e da vida. Quem é o caminho, a verdade e a vida? João capítulo 14, versículo 6 responde para nós. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que nesses dias eu e você possamos conhecer mais da palavra de Deus, porque quando nós conhecemos mais da palavra de Deus, nós conseguimos protestar contra toda a obra do inferno. Que os afazeres não nos roubem o melhor do Senhor nas nossas vidas. Esses tempos atrás, não sei onde eu fui, que eu vi, não sei se foi em Paranaguá ou Curitiba, eu vi numa livraria evangélica um livro cuja capa era assim: Como ser Maria nesse mundo de Marta. Ou seja, como se dedicar à palavra, como ler a palavra, como conhecer a palavra, como orar ao Senhor, tendo tantas coisas para fazer, agitados como muitas vezes ficamos. Olha, é um desafio de fé, mas sem nós conhecermos da palavra do Senhor, dificilmente nós viveremos uma vida que vence, uma vida vitoriosa. Paulo, em Romanos 5,17, fala e deixa bem claro a vontade de Deus para os seus filhos que, por meio de Cristo Jesus, vivem, possam reinar em vida. Mas só reina em vida quem conhece a vontade do Senhor, a palavra do Senhor. Se Jesus, olha o que eu estou te dizendo, Jesus, que era Deus, ele precisou usar a palavra contra Satanás, e de contrapartida o próprio Satanás usou a palavra para tentar levar Jesus a cair, a tropeçar. Então não será diferente conosco. O diabo usará a própria palavra muitas vezes no meio das circunstâncias, mas nós venceremos ele com a palavra. Por 3 vezes você viu Jesus mencionando lá em Mateus capítulo 4, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, está escrito. Não tentarás o Senhor seu Deus, está escrito. Só ele adorarás, servirás e prestarás culto. Então veja, o próprio Senhor Jesus liberou a palavra. Se você olhar lá em Lucas, a palavra do Senhor diz que Jesus crescia em sabedoria e conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Jesus crescia em sabedoria e conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Eu estou falando aqui com vocês, estou pintando tudo o pano da minha esposa aqui na mesa. Jesus, espero que ela não fique brava. Logo, nós precisamos então conhecer mais e mais da palavra do Senhor. Pastor, eu estou muito desanimada, eu estou muito desanimado. Eu quero declarar nesses dias e profetizar: o Senhor irá te renovar, o Senhor irá te encorajar, o Senhor irá te fortalecer, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Como eu te falei, as lives anteriores, não sei se foram em todas, mas na grande maioria, é importante você anotar essas verdades que eu estou mencionando aqui, seja no celular, seja em um caderno, porque não só você vai precisar aplicar na sua vida. Lembre-se, serão 21 dias de exercício, de disciplina espiritual, aprendendo a gerar um hábito, uma mentalidade, mas não só isso, Deus irá nos usar para que possamos ser canal de bênção, canal de vida
na vida de outras pessoas. Por isso é importante você anotar para que você não venha esquecer, em nome de Jesus. Amém? Então, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 ao 18 diz assim: Por isso, não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, enfraqueça, desanime, contudo o nosso homem interior, que está falando do nosso espírito, se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, a nossa o quê? Leve e momentânea tribulação. A tribulação que você viveu ou está vivendo, ela não é e nem pode ser eterna, não é e nem pode ser algo que duradouro, que vai durar muito tempo. O próprio Paulo diz aqui, leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ou seja, a glória que você receberá por perseverar no meio da luta, da adversidade, será incomparavelmente maior do que a luta que você está passando. E continua o versículo 18 dizendo: Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Nesses dias, como a vitória está mais próxima do que nós imaginamos, na nossa vida, nós precisamos confessar, todo momento, confessar, não o que estamos vendo, mas aquilo que nós queremos ver. Lá em Daniel, capítulo 11, versículo 32, Daniel, capítulo 11, versículo 32, a palavra do Senhor fala algo muito poderoso. Fala assim: o povo que conhece a Deus é forte e fará proezas. Quem conhece a Deus, quem conhece a sua palavra, quem que é forte? Quem está na rocha, quem está em Cristo Jesus, porque ele não é como o crente gangorra, que fica oscilando, uma hora está em cima, outra hora está embaixo, uma hora tem ânimo, outra hora tem o desânimo, uma hora quer tudo, outra hora não quer nada, outra hora serve ao Senhor, outra hora não quer servir ao Senhor. É uma pessoa que ela é instável nas suas convicções, nas suas emoções, nas suas decisões. Quem não conhece a Deus, anota aí, quem não conhece a Deus é instável nas suas emoções, convicções e decisões. Deixa eu até anotar esse aqui que veio agora. Emoções, convicções e decisões. Por isso eu e você precisamos conhecer mais e mais do Senhor, porque quem conhece a Deus, ele é forte e fará proezas. Como ele será forte? Como ele se torna forte? Liberando a palavra. A palavra, quando ela é liberada, ela produz em nós força, convicção. Pastor, mas eu não estou aguentando, estou fraca demais. Pois é, a palavra do Senhor diz: quando estou fraco é que estou forte. Você pode ver tudo que eu tenho compartilhado nessa live com você, não é nada mais, nada menos do que a palavra, porque o meu desejo é, ao liberar a palavra, que é o evangelho, que, como menciona Paulo, Romanos 1,16, é poder de Deus. Para que você possa agir no dia a dia, você precisa ter fé, e a fé vem pelo ouvir a pregação de Cristo. Então pode ver, eu estou todas as madrugadas liberando sobre você a palavra, amém? Então, como tem mulher nos ouvindo aí, a Bíblia diz sim que o homem que conhece o Senhor, em Salmo 128, ele tem uma mulher que é como a videira frutífera no interior da sua casa, e filhos como rebentos de oliveira ao redor da mesa. Mas, lá em Provérbios, a palavra do Senhor diz que a mulher sábia edifica o lar. Quem é a mulher sábia?
quem é cheia da palavra, que sabe liberar as palavras corretas contra o inferno, que sabe que o lar dela é guardado e protegido pelo sangue do Cordeiro, que o lar dela é guardado e protegido pela sabedoria dela, pelas palavras que ela libera. Não são palavras de morte, mas são palavras de vida. A mulher sábia edifica o seu lar. Como que ela edifica? Na rocha, na palavra. O marido não está da maneira que eu quero, pois eu protesto, eu libero a palavra. Não é esse o marido que Deus prometeu para mim. Então eu vou trocar de marido, pastor. Não, jamais, pelo amor de Jesus Cristo, não troque. Não queira começar tudo de novo. Se com esse já está um desafio, não seja louca de começar do zero. Eu sempre falo para os irmãos, irmãos, não desista do seu casamento. Eu estou há 18 anos com a mesma esposa, com a mesma pessoa, com a mesma mulher, e não conheci tudo dela. Jamais que eu sou louco de querer começar tudo do zero. Então eu vou perseverar, ela irá perseverar. Na onde? Na palavra. E nós precisamos ter bem claro isso. Pastor, então já que não dá certo eu vou largar. Essa forma é o que o mundo pensa, dessa forma é como o mundo dessa forma é como o mundo age. Não, mude a sua postura, mude a sua posição, liberando a palavra. Pastor, mas só eu tenho que tomar a cruz, só eu tenho que agir assim? Até que as escamas caiam dos olhos do seu cônjuge, sim, mas em nome de Jesus cairá logo e ele também agirá como cristão. E 2 cristãos cheios do Espírito, o lar fica poderoso na terra como no céu. Mas nós precisamos conhecer muito além do que já temos conhecido, porque a palavra de Deus ela é inesgotável. Não estou falando que você tem que ser a pessoa mais inteligente do mundo. Estou falando que você precisa conhecer a vontade do Senhor. Por quê, pastor? Porque a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita para a minha vida e para a sua vida. Você precisa conhecer a vontade do Senhor para o seu casamento, para os seus relacionamentos, para o seu trabalho, para o seu empreendedorismo, para todas as áreas da sua vida. Para quê, pastor? Para que a verdade possa permanecer, prevalecer, para que você possa aprender todos os dias a protestar contra toda a obra do inferno. Todas as vezes que eu passo uma adversidade, eu sempre declaro no mundo espiritual e no mundo natural: essa não é a verdade, essa não é a vontade de Deus, eu protesto. E é a maneira que eu tenho vivido nesses 12 anos de cristianismo. Eu vou te falar, não foram 12 anos fáceis, foram 12 anos de muitos desafios, mas em todos eles o Senhor me sustentou, me renovou, me fortaleceu, e eu estou há 12 anos, eu e a minha casa, eu e minha família, firmes no Senhor Jesus. Nunca saímos da igreja, permanecemos firmes. Por quê? Porque nós temos conhecido o Senhor e prosseguido em conhecer, porque nós temos conhecido a vontade do Senhor, a palavra do Senhor, e por isso nós não temos sido destruídos pelas circunstâncias, pelas adversidades, pela depressão, pela passividade, pela enfermidade, pela discórdia, pela falta de união. Nós temos sido instruídos pelo Espírito e pela palavra, e temos aprendido a viver como cristãos que creem na palavra, porque cristianismo não é um livro com códigos de éticas e morais. Cristianismo é a questão de crer corretamente. Quem crer corretamente, ele vive de forma correta. E lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz que o poder está na nossa língua. Poder para dar vida e poder também para dar morte. Provérbios, abre lá. Em nome de Jesus, aleluia. O Wagner, Wesley Wagner, Alexandrino, está aí também online conosco. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Aleluia.
Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz assim, ó: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Amém? A morte e a vida estão no poder da língua. E o que bem a utiliza come do seu fruto. Um versículo antes diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. É muito poderoso, porque a boca fala do que o coração está cheio, mas o coração também se farta das nossas palavras. É como uma pessoa que ela sofre de escravidão com algum vício. Ela não pode ficar lutando contra o vício. Por quê? Porque a carne, ela sempre milita contra o espírito. Quem vence a carne não somos nós. Quem vence a carne é o Espírito Santo de Deus, que habita no nosso espírito. Então eu não posso ficar lutando contra o pecado, mas eu tenho que liberar a palavra para o espírito vencer o pecado, para o espírito vencer a carne. Por exemplo, eu tenho problema com vício, com algo que seja pecaminoso. Quanto mais eu tentar me esforçar para mudar, pior vai ficar, mais força o pecado vai criar dentro de mim. Então como que eu venço, pastor? Primeiro, crendo que Jesus já venceu na cruz do Calvário para mim. Mas como que eu faço, pastor? Você libera palavras de vida. Eu sou nova criatura, eu não sou escravo do pecado. Paulo diz em 2 Coríntios 5,17: não sou mais a antiga criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, porque eu sou nova criatura. Como que eu venço o pecado, pastor? Liberando a palavra. O pecado não terá mais domínio sobre mim, porque eu não estou mais debaixo da escravidão da lei, sim da graça. Eu sempre tenho que liberar a palavra. Mas o que muitas pessoas fazem? Elas liberam a palavra, mas a palavra de morte. Elas falam: eu não consigo, eu não posso, eu não dou conta, não é para mim, eu nunca vou conseguir, eu nunca consigo, eu sempre caio, toda vez dá errado, sempre acontece comigo. Então são palavras que são liberadas de forma errada. Tudo, sempre, nunca, nada, toda. Então são palavras que são liberadas, mas não são palavras de vida. As palavras de vida precisam ser liberadas. A minha vitória está mais próxima do que eu imagino. Aonde que está? Na minha língua. Quanto mais palavra de vida eu liberar sobre o meu casamento, sobre os meus filhos, sobre a minha vida espiritual, sobre a minha vida emocional, sobre a minha vida física, sobre o meu empreendimento, sobre minha vida ministerial, sobre a minha vida conjugal, sobre a minha vida natural, material, emocional, tudo isso eu preciso viver liberando palavras. Porque Paulo diz em Romanos 4, se não me falha a memória, 17: o Deus que vivifica os mortos, que chama a existência as coisas que não existem como se já existissem. Pastor, como vencer o pecado? Não só para você que está me assistindo, mas para você aconselhar pessoas. É fazendo um monte de jejum e oração, é um monte de campanha, porque está escrito, pastor, tem castra que só sai através de jejum e oração. Não, não, não. Você vence liberando a palavra. Eu não sou escravo disso, eu não nasci para isso. Eu sou nova criatura, o Senhor me fortalece, o Senhor me sustenta, eu não aceito isso, eu chamo a existência, eu protesto contra o pecado, eu protesto contra os vícios, eu protesto contra a depressão, eu protesto contra a enfermidade. Essa não é a verdade, essa não é a vontade de Deus. Aqui eu estou ensinando coisas básicas para você, mas que se você aplicar na sua vida, são coisas profundas para você viver uma vida que vence, para você viver uma vida vitoriosa, para você viver uma vida na terra como no céu. Essa live, irmãos e irmãs, vocês precisam compartilhar com as pessoas,
porque as pessoas falam: quando que vai vir a minha vitória? Quando que as coisas vão acontecer na minha vida? Está aí a chave. Quando começar a falar as coisas da forma correta e as coisas corretas, quando eu liberar a palavra da vida, porque a fé é o Espírito. Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso é que também nós falamos. Falamos o que? O que estamos vendo. Eu não aguento mais, não tem jeito, não dá certo, não. Falando aquilo que nós queremos ver. Eu nasci para vencer. Ó, o Thor. Thor está falando amém aqui. O Thor é o nosso cachorrinho, Yorkshire. O Thor tá aqui. Vem aqui, Thor. O Thor tá aqui, ó. O Thor vai lá na frente da câmera lá. Thor. O Thor está conosco fielmente em todas as lives. Essa é a 8ª live que o Thor está aqui também, protestando comigo, latindo, falando amém, glória a Deus e aleluia. Amém, porque aqui nessa casa tem que ser cristão. Então o Thor está aqui também conosco aí, protestando em nome de Jesus. Veja, você precisa protestar comigo nesses dias, você precisa ensinar as pessoas. A fé ela é tão simples, e as pessoas elas complicam a fé. Ouvir a voz de Deus é algo tão simples, tão natural, que as pessoas acabam não conseguindo ouvir porque elas acham que é algo miraculoso, que só alguns podem ouvir a voz de Deus, que só alguns podem conversar com Deus. Eu falei a madrugada passada, nós servimos um Deus que Ele é o nosso Pai. Ele é um Deus presente, Ele é um Deus pessoal, Ele é um Deus íntimo, que ama ter intimidade conosco, e Ele fala conosco, através da voz dEle no nosso espírito, no nosso coração. Por exemplo, ontem eu falei sobre paternidade. Eu não tinha, durante o dia, ainda uma palavra a liberar, porque eu sou assim, irmãos, eu não falo o que eu acho legal, o que eu acho bonito, eu falo o que Deus coloca no meu coração. Porque eu creio que o que Ele coloca produz em mim vida e produz naqueles que me ouvem a vida. E os irmãos podem ver na live, até parece que eu estou pregando, porque eu sou tão tomado de uma convicção, sou tão tomado do fogo do Espírito, porque é Deus que coloca. Mas ontem, por exemplo, Deus colocou no meu coração paternidade. Então, quando veio essa palavra paternidade, eu falei, eu preciso falar de paternidade. Essa madrugada já foi diferente. Deus falou assim, veio uma palavra no meu coração: a palavra, a vitória está mais próxima do que você imagina. Eu falei, vitória mais próxima do que eu imagino? Sim, a vitória está mais próxima do que você imagina. Eu falei, mas como assim? Será que vai ser amanhã? Será que é alguém? Aí Deus falou, não, está na sua boca, mais próximo do que alguém vir trazer na sua casa ou fazer algo do que você está pedindo ou clamando. Você precisa continuar falando. Então veja, a fé ela é algo muito simples, porque Deus Ele não faz nada complicado, dificultoso, porque tudo que Deus faz, Ele quer atingir todas as classes, todos os níveis de pessoas, de intelectualismo, todos os tipos de pessoas. Então Ele fez a fé, Ele produziu em nós uma fé simples. Por meio do Espírito Santo Ele nos deu essa fé. Então às vezes vão vir palavras no seu coração, valorize as palavras que vêm no seu coração. Por isso que a boca fala que o coração está cheio, mas também as coisas que você fala vão nutrir e suprir o seu coração. Esse aqui eu vou até anotar aqui hoje, eu vou postar no status. As coisas que eu falo irão ou vão suprir e nutrir o meu coração. Então, nós precisamos falar aquilo que está escrito. Mais uma vez eu digo, antes de começarmos a orar e protestar no mundo espiritual, a nossa vitória está mais próxima do que nós imaginamos. Está onde? Nas nossas
palavras. 2 Coríntios 4:13, Provérbios 18:21, diz que nós iremos comer dos frutos da nossa palavra. Quer ter um casamento abençoado? Libere palavras de bênção sobre o casamento. Quer ter uma vida abençoada, tanto financeira, conjugal, como saúde? Libere palavras de vida. Lemos também, e eu falei para os irmãos, João 6,63. Jesus diz: o que vos falo é espírito e também é vida. Então esses 3 textos são base muito sólida, muito forte, porque nos fala de liberarmos a palavra. Então não é quando Deus quiser vai acontecer, se Deus quiser que aconteça, não. Ele já quis, Ele já disse, Ele já fez, Ele já criou. Nós fazemos parte de uma obra consumada. Nós só precisamos liberar a palavra. Amém? Glória a Deus, aleluia. Pode fazer os pedidos de oração e nós vamos aqui, daqui alguns minutos, quando você escrever aí, nós vamos começar a protestar contra o inferno, protestar contra Satanás, protestar contra as adversidades, protestar contra os vícios, protestar contra a esterilidade, protestar contra a enfermidade, protestar contra a escassez, protestar contra o medo, protestar contra o pecado. Eu tenho certeza que Deus irá manifestar poder, unção e glória, e nós iremos experimentar o poder vivo da ressurreição de Cristo Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Amém? Então vai lá, podem fazer os pedidos aí de oração e nós iremos começar a orar em nome de Jesus. Então, coloca aí: eu protesto isso, eu protesto aquilo, e nós vamos começar. Mas pastor, toda noite tem que colocar a mesma coisa? Sim. Enquanto Deus não atender o seu pedido e não manifestar poder nessa área, você vai repetir sim. Por quê? Porque nós não somente somos um povo que ora, mas nós somos um povo de orações respondidas. Vocês têm que colocar no seu status hoje também. Eu não sou uma pessoa somente que ora, eu sou uma pessoa de orações respondidas. Não sou somente uma pessoa que ora, mas uma pessoa de orações respondidas. Pastor, mas eu tenho medo de colocar e não acontecer. Primeiro, medo não provém de Deus. Segundo, você é profeta, você profetiza. Por mais que você ache, eu não sou profeta porque eu não subo lá em cima para falar, não. Profeta, Paulo diz em 1 Coríntios 14, que é aquele que exorta, que edifica e que consola. Todo cristão que tem o Espírito Santo, ele consegue exortar, edificar e consolar. Só que profeta, acima de tudo, é aquele que profetizar vem da palavra profemir. Profemir significa falar antes. Profeta é todo aquele que fala antes, porque quem fala depois de acontecido, ele não é o profeta, ele é um contador de testemunho. Falar após acontecer é contar um testemunho. Falar antes de acontecer é profetizar. Amém? Então a Leia protesta contra o vício em nome de Jesus. Eu não cheguei a perguntar no particular para a Leia, mas provavelmente seja o vício dentro da casa dela, talvez com o cônjuge dela, mas também vamos orar pela família, né? Amém? Então nós só vamos protestar contra o vício na casa, na família da Leia, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Mais alguém? Glória a Deus. Então vamos orar. Se após orarmos tiver mais algum pedido, nós oramos novamente, porque nós somos um povo não somente que ora, mas de orações respondidas. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida da Leia diante da sua presença e nós iremos protestar contra
toda a obra do inferno na casa dela. Nós iremos protestar contra o vício. Nós declaramos que na casa dela o vício não tem poder, na família dela o vício não tem poder, mas o teu Espírito Santo tem poder, e nós protestamos contra o vício e declaramos que toda a obra do inferno já caiu por terra. Todo espírito de vício, toda mentira, todo engano do diabo de vício já caiu por terra, e nós protestamos contra o vício em nome de Jesus. Protestamos também no mundo espiritual contra as enfermidades, contra a esterilidade, declaramos fertilidade, saúde, fecundidade, declaramos também libertação, salvação, libertação da crise financeira, da escassez, da pobreza, e declaramos a abundância da graça, a abundância do Senhor, porque nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões espirituais. Nós somos abençoados, a nossa casa é abençoada, e nós declaramos no mundo espiritual que o Senhor já operou milagres e maravilhas na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Ó, a Ramni Haidar entrou aí para falar amém conosco também. Dá um amém aí, um glória a Deus, Ramni. Em nome de Jesus. A Ramni, continuamos orando por ela aí, para que ela seja uma mulher que não tenha medo de decidir, que ela protesta contra a indecisão, porque ela é uma mulher decidida, cheia do Espírito, cheia do poder, resolvida, e não tem medo de tomar as decisões no Senhor, porque o Senhor irá honrar ela em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, ouçam novamente essa live, compartilhe essa live, fale aquilo que você ouviu nessa live, porque as pessoas precisam saber urgentemente que a vitória delas está mais próximo do que elas imaginam. Um forte abraço a vocês, um grande beijo no coração de vocês, que vocês possam ter uma quarta-feira abundante no Senhor. Eu creio, nesse dia o Senhor irá nos surpreender com a graça, com o favor dEle, com o amor dEle, com o extraordinário dEle. E nós cremos que nós estamos no lugar certo, na hora certa, porque o Espírito tem nos conduzido. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Um ótimo restante de noite para vocês, em nome de Jesus. Que vocês possam deitar, descansar e dormir a noite do justo, porque enquanto vocês dormem, o Senhor trabalha por vocês que nele esperam. Amém. Aleluia.